Na aula de hoje a gente vai estudar duas coisinhas só. Vamos começar a estudar o que acontece quando a corrente elétrica passa por um fio ou por um resistor. E para começar essa conversa, vamos ver esses dois tópicos aqui. A estrutura atômica da matéria e vamos definir formalmente o que é a tensão e o que é a corrente elétrica. Na próxima aula, a gente continua o conteúdo a partir daqui das fontes de tensão. Bom, a gente vai começar essa discussão do ponto de vista microscópico, né? Mas também é claro que a gente vai fazer essa discussão do ponto de vista macroscópico, né? Que é no qual é possível realizar essas medidas aí de tensão e de corrente elétrica através de um negócio chamado lei de Ohm, né? A lei de Ohm é isso aqui, ó. Uma corrente elétrica é igual a uma tensão dividido por uma resistência. Ou seja, ele vai me dizer quanto um dispositivo é mais ou menos permissivo aí ao fluxo de alguma corrente elétrica, né? Bom, então a gente tem aí um modelo simplificado, né, de um átomo, né, que vai ser o suficiente para a gente entender aí o que eu tenho que passar para vocês sobre isso, né? Então o átomo aí nesse modelo simplificado, modelo do átomo de hélio, né, onde ele tem dois elétrons, dois prótons e dois nêutrons, né? Ou seja, o átomo é formado aí pelo núcleo, onde ficam, o núcleo está aqui, ó, onde ficam os prótons, que têm cargas positivas, e os nêutrons, que têm cargas neutras. E também tem a eletrosfera, ó, onde ficam os elétrons, que têm cargas negativas. Então, para qualquer átomo, seja esse aqui de hidrogênio, onde ele tem só um elétron e um próton, e esse outro de hélio que a gente acabou de ver, que tem dois elétrons e dois prótons, qualquer que seja o átomo, para ele ser estável, a estrutura atômica dele tem que ter um número igual de elétrons e de prótons. Do contrário, ele não é estável. Bom, definindo agora formalmente o que é um núcleo e o que é a eletrosfera, né? O núcleo é aquela região onde a gente vai encontrar do átomo, né? Onde a gente vai encontrar os prótons que têm as cargas positivas e os nêutrons que têm as cargas neutras, né? Ou seja, não são nem positivas nem negativas. Já na eletrosfera, ela é a região que está lá pertinho do núcleo, no qual os elétrons estão presentes e se movimentando. Ou seja, é a região que a gente encontra os elétrons, ó, que tem as cargas negativas, né? E cada material tem um certo número de camadas, como a gente já estudou lá no ensino médio, né, na química ou aqui no ensino superior também. E o caminho onde esses elétrons se movimentam é chamado de órbita. Ora, a gente já sabe isso aqui faz tempo, que se eu tenho uma carga negativa com uma carga positiva, o que é que vai acontecer com elas? Elas vão se atrair. Agora, se eu tenho uma carga negativa próxima de outra carga negativa, o que é que elas vão fazer? Vão se repelir, né? Vai uma para o lado e a outra para o outro. Do mesmo jeito se fossem duas cargas positivas. Sendo cargas iguais, elas vão em direção diferente. Sendo cargas diferentes, elas tendem aí a se atrair, ou seja, se encontrar. E tem uma força aqui, ó, atuando. Tem uma certa força. E essa força é maior quando as cargas aqui, ó, por exemplo, estão bem pertinhas uma da outra. Eu tenho uma força bem grande. Já quando as cargas estão distantes uma da outra, eu tenho uma forçazinha, ó, um Fzinho, bem pequenininho. Então, essa força de atração ou de repulsão entre as cargas vai depender, ó, da distância Dzinho aqui entre elas, né? Ou seja, quanto mais próximo do núcleo os elétrons estiverem, mais difícil vai ser retirar eles. Então vamos fazer um exemplo aqui, ó. Eu tenho aqui, não vai ser mais o átomo de hidrogênio, né? Mas só para fazer um exemplo. Eu tenho agora duas camadas. Vai ter um elétronzinho, ó, bem aqui. Esse núcleo que tem esse próton vai ter essa distância que eu vou chamar de D',
desse elétron. Vai ter uma força de atração aqui, ó, que eu vou chamar de F'. Essa distância desse elétron aqui, ó, vou chamar de distância de duas linhas, que vai ter uma força de atração entre eles, que eu vou chamar de F, duas linhas. Quem tem a maior força de atração? O F' ou o F duas linhas? O F' é maior, tem uma força de atração maior do que o F duas linhas. Por quê? Porque o D' ele é menor do que o D duas linhas. A distância aqui, ó, é menor do que essa distância entre esse núcleo com esse próton, com esse elétron aqui. Então, dessa maneira, é mais fácil, né, entre aspas, retirar um átomo que esteja lá bem distante, né, do núcleo, ou seja, numa órbita bem distante do núcleo, do que retirar um átomo que está mais próximo do núcleo, né, porque a distância entre eles vai ser menor, consequentemente, a força de atração deles vai ser maior. Esse fácil, obviamente, é no sentido de eu ter que gastar menos energia para fazer isso, né? Então a gente já sabe, né, que diferentes átomos aí vão ter diferentes números de elétrons, né? E esses elétrons vão estar espalhados aí entre as órbitas, né? Ou seja, entre as camadas em torno aí do núcleo, né? A primeira camada, se a gente relembrar lá da química, ela só suporta 2 elétrons, né? Ela só tem capacidade de ter 2 elétrons na primeira camada. Então, se eu tenho um átomo aí de um material que tem mais de 2 elétrons, ela só vai ter 2 na primeira camada e o terceiro elétron vai ter que ficar na camada seguinte, né? Então, tem uma fórmula para achar aí a quantidade de elétrons que cada camada suporta, onde esse N aí, ó, é justamente o número de camadas. Então, na primeira camada, o N é igual a 1. Então, vai ter quantos elétrons na primeira camada? 2. Vou substituir o N por 1, elevado a 2. Essa conta é igual a 2. Como a gente já sabia desde o slide anterior. E na segunda camada? Na segunda camada, o N é igual a 2. Quantos elétrons essa camada vai suportar? 2 vezes 2 elevado a 2. Vai dar quanto isso? 8 elétrons. E assim por diante. Na terceira camada, o N é igual a 3. Portanto, eles vão ter 2 vezes 3 elevado ao quadrado. Vão ter 18 elétrons na terceira camada. Na quarta camada, 32 elétrons. E aí essas camadas vão se afastando do núcleo, né? Eu tenho um núcleo aqui, ó. Eu vou ter aqui a primeira camada, todas concêntricas, né? Segunda camada, a terceira e assim por diante. Ou seja, elas vão se afastando do núcleo. Aqui é a quarta camada. E a quinta? Como é a quinta? Seria maior do que 32? Não, né? Depois do 32 vai vir quais números aqui? A quinta camada vai ser 32 de novo. A sexta camada vai ser 18. E a sétima camada, 8 elétrons, respectivamente, né? E essa aí é aquela distribuição que a gente já conhece, né? Distribuição eletrônica de Linus Pauling, né? E essas camadas têm o nomezinho daquelas letras, né? Essa aqui, a primeira, é o K, L, M, N, O, P. E a última aqui é a camada Q, né? Então, vamos tomar o exemplo aí do cobre, que é o material que a gente usa mais aqui na nossa área, né? Na indústria aí de eletrônica, né? E vamos ver por que a gente usa tanto ele através aí da sua estrutura atômica. O cobre ele tem 29 elétrons. Então vamos ver como é a distribuição dele nas camadas, né? Aqui o núcleo, ele é um átomo estável, tem 29 prótons e 29 nêutrons. O núcleo aqui com os prótons, e ele está distribuído aí, ó, 2 na primeira camada,
8 elétrons na segunda camada. Na terceira camada, 18 elétrons. Já deu quantos elétrons aí? 2 mais 8, 10. Mais 18, 28, né? Mas ele tem 29 elétrons. Então sobrou só umzinho aqui na última camada, que é a quarta camada. Quarta camada cabe 32 elétrons, mas ele só tem um sobrando. Os outros, as outras camadas foram totalmente preenchidas. A primeira cabia 2, foi preenchida. A segunda camada cabia 8 elétrons e foi preenchida. A terceira camada cabiam 18 elétrons e foi totalmente preenchida. E sobrou um único elétron aí para a quarta camada, que tem 32 espaços, né, para elétron. Então, resumindo, a gente tem duas questões importantes sobre isso. A primeira é que a quarta camada cabe 32 elétrons, mas só tem um único elétron nela, né? O que vai acontecer com a camada que cabe em 32 elétrons, mas tem só um, ou seja, longe, bem longe de estar totalmente preenchida, né? Ora, os átomos que têm aí as camadas preenchidas completamente, como a primeira, a segunda e a terceira camada aqui, eles são bastante estáveis, né? E os átomos que não têm, como a quarta camada aqui de cobre, né, do átomo de cobre, não tem a camada totalmente preenchida, eles são considerados aí, de certa forma, instáveis e voláteis. E a segunda consideração é que o elétron lá, o 29º elétron, ele é o elétron mais distante do núcleo. Se ele é o elétron mais distante do núcleo, ele vai ter uma força de atração menor. Ou seja, vai ser mais fácil, entre aspas, né, retirar ele do átomo, né? E essa força de atração é dada aí por uma lei que a gente já conhece desde o ensino médio, que é a lei de Coulomb, né, desenvolvida aí pelo Charles Augustin Coulomb aí no século XVIII. Então, o que é que diz aí a lei de Coulomb, né? É uma constante K, que é a constante de Boltzmann, vezes uma carga 1 vezes uma carga 2, dividido pela distância ao quadrado entre essas cargas. Então, se eu tenho uma carga aqui, positiva, e outra carga negativa, a distância delas vai depender de quê? Do valor dessa carga 1, do valor dessa carga 2, a distância não, né? A força entre elas vai depender do valor da carga 1, do valor da carga 2 e da distância entre as cargas, né? Repare que a distância aqui é um termo ao quadrado, né? Isso aqui é o R, né? É um termo ao quadrado, ou seja, quanto mais distante aqui, mais impacto tem na força, né? Quanto maior for esse R aqui, menor é a força de atração entre elas. Por outro lado, quanto menor for esse R, maior é a força de atração entre essas cargas. Agora vamos começar formalmente o assunto de tensão, né? Se eu quero criar uma tensão aí, de qualquer magnitude, o que é que eu tenho que fazer? Eu tenho que pegar aqui uma região, encher de cargas positivas, e pegar outra região aqui, e encher de cargas negativas. A partir disso, eu vou ter uma tensão aqui, entre essa região de carga positiva e essa região de carga negativa. Quanto maior for a tensão que eu queira, ou seja, a tensão exigida, maior vai ser a quantidade de carga positiva que vai ter que ter aqui e negativa que vai ter que ter aqui. Formalmente, de acordo com o livro texto que a gente está adotando, toda fonte de tensão é estabelecida com a simples criação de uma separação de cargas positivas e negativas. Tendo em vista que é irrelevante falar de uma tensão aí estabelecida pela separação de um único elétron, a gente vai sempre trabalhar com pacotes de elétrons que a gente vai chamar de Coulomb, que é a abreviação, a letra C maiúscula, né? Então, de acordo com o livro, um Coulomb de carga é a carga total associada a 6,242 vezes 10 a 18 elétrons, né? Então, a gente vai ter, sempre que trabalha, quando a gente fala de um Coulomb, a gente tem isso aqui tudo, de elétrons.
Obviamente que a gente tem também um coulomb para carga positiva, né? Vai ser a mesma magnitude, só que polaridade oposta. Então vamos supor uma situação. Tem aqui um volume, né, de cargas negativas e um volume de cargas positivas. E eu peguei, um coulomb de carga negativa e botei aqui bem no meio, no B. Se eu quiser levar essa carga negativa que está no ponto B em direção a essa região de elétrons aqui, eu vou ter que gastar uma energia para superar que forças? A força aqui, de repulsão desses elétrons, vai ter uma força que vai estar empurrando essa carga para lá, e a força de atração aqui, dessa superfície de prótons, que vai estar puxando também essa carga para cá. Então essa força na direção dos elétrons tem que superar a força aqui, de repulsão dessa região de elétrons, e superar também, a força de atração aqui dessa região de carga positiva. Então vamos definir aqui formalmente, né, como é a fórmula da tensão, né? Primeiro, vamos pegar essa nossa cargazinha aqui, e deixar ela aqui no ponto A. Beleza, nosso elétron está aqui bem próximo dessa região aqui positiva. Se eu quiser levar esse elétron do ponto A até o ponto B, eu vou ter que gastar uma certa energia. Porque eu vou ter que superar que forças? A força de atração aqui, dessa região de prótons, e a força de repulsão aqui dessa região de elétrons. Então, quando eu vou movimentar esse elétron do ponto A até o ponto B, eu vou gastar uma energia de tal forma que essa energia supere a força de repulsão dessa região e a força de atração dessa outra região aqui. Então, se eu gastar 1 joule de energia para mover essa carga aqui, vamos supor que ela tem 1 coulomb de carga daqui até esse ponto B, então, nessa região do B para o A, vai ter 1 volt de tensão entre elas. E formalmente, como é que a gente define isso matematicamente? Aqui. A tensão entre dois pontos vai ser quem? A energia dividido pela carga. Onde o V, que é a tensão, é dado em volts. A energia, que é o W, é dada em joules, né? A unidade, o símbolo é o J maiúsculo. E a carga a gente já sabe que é dada em coulombs, que o símbolo é o C maiúsculo. Nesse exemplo aí, quanto de energia eu gastei? 1 joule. Quanto de carga eu tinha? 1 coulomb. Então, quanto é que vai ser minha tensão nesses pontos, entre o ponto B e o ponto A? 1 volt. Repare que o volts aí é em homenagem ao Alexandre Volta, né? Que ele demonstrou aí pela primeira vez que a tensão pode ser estabelecida por meio aí de uma ação química, né? Agora vamos supor o seguinte. Eu tenho minha carguinha aqui de 1 coulomb de elétrons e vou mover ela até a região aqui de elétrons. Se eu gastei 2 joules de energia para mover 1 coulomb aqui de carga até essa região aqui, eu vou ter, então, 2 volts de tensão entre esses dois pontos. Por que 2? Só usar a fórmula. Quem é a fórmula? V é igual a energia dividida aí pela carga, né? Quem é a energia que eu usei? 2 joules. Quem é a carga? 1 coulomb. Então, eu vou ter 2 volts entre esses dois pontos. E o que acontece se minha região aqui positiva, meu pacote de carga positiva, que é esse, de carga negativa, que é esse, aumentar? O que vai acontecer? Eu vou ter que gastar mais energia para chegar da mesma distância daqui para cá. Eu vou gastar mais energia por quê? Porque eu tenho que superar forças maiores. Como a minha região aqui aumentou, eu vou ter forças de atração entre esse elétron, essa carga de elétron e essa região positiva, e vou ter que superar as forças maiores de repulsão entre essa carga de um elétron e essa região aqui negativa. Então, se eu aumentei essa quantidade aqui, por exemplo, agora, para mim levar uma carga de 1 elétron daqui
para cá, eu tenho agora que gastar 4,8 joules. Se eu tenho que gastar 4,8 joules para mexer uma carga de um elétron daqui para cá, então eu tenho uma diferença de potencial, ou seja, uma tensão entre esses dois pontos de 4,8 volts. E eu uso a mesma fórmula. V é igual a energia dividido pela carga. A carga é a mesma, de 1 coulomb. Só que quanta energia eu gastei agora? 4,8 joules. Então, eu tenho 4,8 volts, né, de tensão entre essas duas regiões. Ora, então, se eu tenho uma região aqui, ó, de cargas positivas e outra região aqui de cargas negativas, e eu pegar uma carga de 1 coulomb aqui e levar, ó, essa carga até esse ponto bem aqui, próximo da região negativa. Se eu gastar nesse processo, 12 joules de energia, a tensão aqui, ó, vai ser de quanto? 12 volts. Por quê? Porque o V é igual ao W dividido pelo Q. O W quem é? Que é a energia, 12. E quem é o Q? Continua sendo 1 coulomb. Então eu vou ter aqui 12 volts. Ora, tem uma coisa que a gente conhece muito bem, que tem 12 volts, que é a bateria, por exemplo, de um carro. A bateria de um carro, ela apresenta lá nos terminais dela, se eu for medir, vai apresentar 12 volts aproximadamente. Ora, e se eu quiser achar a energia, como é que eu faço? Eu tenho que a tensão é igual a energia dividido pela carga. Se eu quero saber que é a energia, eu tenho que isolar ela. Então eu vou passar o Q para cá, ó, multiplicando. Então o W, que é a energia, vai ser quem? O V vezes o Q, que é o que está aqui, ó. Energia, obviamente, medida em joules. E de modo análogo, a gente também tem o quê? Se eu tenho V, que é igual a energia dividido pela carga, eu quero saber quem é a carga agora, ó. Esse cara vai vir para cá e esse cara vai vir para cá. Então o Q é igual a quem? A W dividido pela tensão, que é o que tem justamente aqui. A carga, a gente já sabe que é medida em coulombs. Então vamos ver um exemplo aí, ó. Descubra a tensão entre dois pontos se 60 joules de energia são necessários para mover uma carga de 20 coulomb entre esses dois pontos. Então o que é que a gente tem? A gente tem que o W, que é a energia, é 60 joules. Tem que a quantidade de carga ali, ó, o que? É 20 coulomb. E a gente quer descobrir o quê? A tensão. O que é que relaciona essas três fórmulas? V é igual a W dividido pelo Q. Então V vai ser quanto? 60 dividido por 20, que vai dar então 3 volts de tensão entre esses dois pontos. E esse exemplo agora? Determine a energia que é gasta ao se mover uma carga de 50 microcoulombs. Então eu já vou anotar aqui, ó. Minha carga é 50 microcoulombs. E o que é um micro mesmo, hein? Ó, começando a aparecer lá a notação científica e os múltiplos e submúltiplos. Um micro é 10 elevado a menos 6. Então eu tenho aqui minha carga, que é o Q, na verdade, né? Que é 50 microcoulomb, que é 50 vezes 10 a menos 6 coulombs, né? Então, determine a energia que é gasta ao mover uma carga de 50 microcoulombs entre dois pontos, quando a tensão entre eles, quando o V é 6 volts. E agora? Quem é o W? É só seguir a formulazinha de novo, né? O W é o Q vezes o V. 50 vezes 10 a menos 6 vezes 6. E aí, professor, como é que eu faço essa conta, hein? Olha, é só lembrar da multiplicação lá
de dois números em notação científica. O 6, quando ele está sozinho, é 6 vezes 10 elevado a zero, né? O 10 elevado a zero é igual a 1. Como é que eu faço a multiplicação de dois números em notação científica? Multiplica os coeficientes, que é o 50 e o 6, 50 vezes 6, e multiplica as bases. Vou multiplicar aqui e aqui. Então, vai ficar 10 elevado a menos 6 vezes 10 elevado a zero. Como é que fica, então? 10 elevado à soma dos expoentes, que é menos 6, mais zero. Então, quanto é a energia? 50 vezes 6 é 300. Menos 6 mais zero é 10 a menos 6. Então, isso aqui vai dar justamente 300. O 10 a menos 6 quem é mesmo? O micro. Só que agora vai ser micro do quê? Com a unidade da energia, joules. Então eu preciso de 300 microjoules para movimentar essa carga aqui de 50 microcoulombs. Né? Então agora vamos falar sobre corrente elétrica. Então vamos começar nosso estudo sobre correntes, né? E a questão aí que está em azul, o que veio primeiro? A galinha ou o ovo? Aqui pode ser aplicada do mesmo jeito, né? O que vem primeiro? É a tensão ou a corrente? É porque geralmente o leigo aí, ele tem a tendência de trocar o termo, né, de corrente pelo termo tensão e vice-versa, né? Como se ambos fossem fontes de energia. Mas isso não é o que acontece aqui, né? Então, para acabar essa confusão logo de cara, eliminar essa dúvida logo de cara, a gente tem aqui a definição do livro. A tensão aplicada é o mecanismo de partida. A corrente é a reação à tensão aplicada. Então, de fato, quem vem primeiro é a tensão. Se não tiver tensão entre dois pontos, não vai haver uma corrente atravessando esses dois pontos. Então, aqui na figura do lado esquerdo, que é o do item A, a gente tem aí um fio qualquer de cobre. Se a gente cortar ele dessa forma aqui, no plano perpendicular, e produzir ele aqui, no lado direito, na figura B, esse corte transversal aqui, circular, a gente ia ficar surpreso ao perceber uma coisa. Tem elétrons se movimentando livremente aqui, por esse fio, em ambas as direções. Vai ter elétron para a direita, vai ter elétron para a esquerda, sem estar ligado na tomada. Esses elétrons livres aqui são gerados aí justamente pela temperatura ambiente. Eles ficam se movimentando constantemente em direções aí aleatórias, né? Mas, entretanto, né, o número de elétrons que vai cruzar numa certa direção esse plano aqui imaginário vai ter o mesmo número de elétrons cruzando na direção para o outro lado, para o outro sentido. Ou seja, o fluxo líquido aqui de elétrons vai ser exatamente zero, né, no final das contas. Então, mesmo que esse fiozinho aqui não esteja ligado na tomada, esteja lá em cima de um banco, né, ele vai estar bem ativo, porque vai ter elétrons se movimentando aí em direções aleatórias, né? De tal modo que no final das contas o fluxo aqui vai ser zero, né? E isso é verdade para qualquer bom condutor. Bom, então para fazer com que esse fluxo de elétrons aí trabalhe para a gente, né? A gente vai precisar fazer duas coisas. A gente vai precisar ser capaz de direcionar esses elétrons e vai ter que ser capaz de controlar a magnitude dessa corrente elétrica. Então, para fazer isso é bem simples. Como a gente acabou de ver, eu tenho que fazer o quê? Aplicar uma tensão nesse fio, nas pontas dos meus fios. Fazendo isso, os elétrons vão se deslocar em direção justamente ao terminal positivo aí da minha bateria ou da minha tomada, né? Se eu liguei o fio na tomada. Que é o que acontece aqui. No momento que eu encosto esse fio aqui, de um lado aqui do polo da minha bateria, por exemplo, a bateria do carro aqui, tem uma bateriazinha do carro, aí tem um polo negativo e o polo positivo, que é onde eu ligo o fio, né? No momento que eu encosto o fio aqui no polo negativo e no polo positivo da minha bateria do carro, o que é que vai acontecer? Os elétrons aqui, os elétrons livres, vão começar a se movimentar
na direção do polo positivo da minha bateria. Por outro lado, esses íons positivos aqui, ó, não vai acontecer nada com eles. Eles vão ficar simplesmente oscilando aí em uma posição fixa média, né? Então, à medida que os elétrons vão começando a fazer esse caminho aqui, ó, o polo negativo aqui da minha bateria vai servir, vai atuar como um suprimento adicional aí de elétrons para manter esse processo aqui dos elétrons, ó, saindo do polo negativo para o polo positivo ativo. Então, o que que acontece quando os elétrons saem daqui e chegam aqui no polo positivo? Eles são simplesmente absorvidos aí através de uma reação química da minha bateriazinha, né? Então, os elétrons adicionais, eles são depositados aqui, ó, no polo negativo aí da minha bateria para compensar aqueles que partiram na direção do polo positivo e foram absorvidos. Então, vamos avançar mais um passo aqui, ó, e vamos considerar essa figura aqui na direita. Então, eu tenho uma bateria aqui, por exemplo, bateriazinha de carro, o polo negativo e o polo positivo, e eu peguei um fio, liguei nessa bateria do carro e liguei numa lâmpada, passando o fio para o outro lado, chegando aqui no polo positivo da minha bateria. Esse aqui é o esquema de um circuito elétrico mais simples possível, né? Então, a partir do instante aí que a última conexão aqui é feita, eu liguei esse fio bem aqui, ou esse fio bem aqui, eu liguei o fio aqui na lâmpada, ou seja, quando eu fechei totalmente esse caminho aqui, os elétrons livres aqui do polo negativo da minha bateria vão ser atraídos, ó, pelo polo positivo. Então, vão seguir o caminho aqui do fio, ó. Vão seguir aqui o caminho. E os íons positivos aí do fio do cobre, não vai acontecer nada com eles, vão ficar oscilando aí em uma posição fixa média, né? Então, como a gente viu lá na primeira aula, esse fluxo de elétrons aí através de um fio ou de um resistor vai aquecer esse resistor. No caso, vai ter um resistorzinho aqui que a gente chama de filamento nessa lâmpada incandescente. Quando a corrente elétrica passa por ele, ela vai esquentar esse filamento, que vai fazer com que ele fique incandescente, emitindo assim, ó, uma luz. Fazendo isso aqui, ó, esse circuito bem simples, a gente fez uma corrente elétrica, ó, passar por ele. Então o livro definiu a corrente elétrica como? Se 6,242 vezes 10 a 18 elétrons, que é justamente, ó, 1 coulomb, passam através de um plano imaginário, tá aqui, ó, passando aqui por esse plano imaginário aqui, tem um bocado de elétron passando por esse fio aqui. Em 1 segundo, então a gente diz que o fluxo de carga, ou seja, a corrente elétrica, é de 1 ampere. Então, se durante 1 segundo passar 1 coulomb de carga aqui nesse plano imaginário, eu digo que a corrente que está fluindo aqui por esse fio é de 1 ampere, que é a unidade da corrente, e o símbolo para ela é o A maiúsculo. Então, como a gente tinha lá a tensão é igual a energia dividido pela carga, aqui a gente vai ter também, ó, a corrente elétrica, que é justamente a carga dividido pela quantidade de tempo. A corrente é medida em amperes, com o símbolo a letra A maiúsculo, que é homenagem justamente, ó, ao André Ampère, né, que desenvolveu aí o estudo dos movimentos dos elétrons, né, na eletricidade. O Q, que é a carga, a gente já sabe que é medido em coulombs, e o T, pelo sistema internacional, a gente já sabe também que é medido em segundos. Né? Mas por que I, né? Se é corrente, por que é I, a letra I? Ela vem aí da palavra francesa intensité, né? Por isso que a letra é a letra I, né? Então, vendo de outra forma, né, vendo de outra maneira, a gente tem também, a gente tem o quê? Que o I, que é a corrente, é o Q dividido pelo T, e a gente pode representar de outras formas. Ó. Se eu passar o T para cá, eu vou ter a carga, que é justamente a corrente, vezes o tempo. Por outro lado, se eu quiser descobrir o tempo, é a carga dividido pela corrente. Então, vamos ver um exemplo aí, né, para fixar. Eu tenho aqui uma bateria com um fio ligando a lâmpada
justamente o que a gente viu agora há pouco, né? A carga que atravessa a cada 64 milissegundos, então a cada 64 milissegundos que está passando aqui uma carga elétrica por esse fio aqui, ó, já vou anotar aqui, tempo 64 milissegundos. Mas quem é o mili, hein? 64 vezes 10 a menos 3 segundos. Então, a carga que atravessa essa superfície imaginária a cada 64 milissegundos é de 0,16 Coulomb. Então, o C aqui, ó, 0,16 Coulomb. Determine a corrente elétrica em amperes. Então, eu quero saber quem é justamente o I. Está passando 0,16 coulombs de carga aqui, ó, nessa região, a cada 64 milissegundos. Então, quanto é a corrente que está passando nessa região? Só usar a fórmula. Quem é? A carga dividido pelo tempo. A carga, 0,16 Coulomb. E o tempo, 64 vezes 10 a menos 3. Então, quanto é que vai dar essa conta? Eu posso transformar isso aqui, ó, em notação científica também. Como é que vai ficar? 0,16 vezes 10 elevado a 0. E eu vou transformar, ó, na mesma unidadezinha aqui, justamente para poder cancelar um com o outro. Vai ficar como? Tem que ser igual a algum número vezes 10 elevado a menos 3. Então, do 0 por menos 3, o que foi que aconteceu? Diminuiu 3 unidades. E o que é que acontece quando diminui 3 unidades? A vírgula vem para a direita. Então, 0,16 aqui, ó, vou mexer a vírgula uma vez, vai virar 1,6. Vou mexer a vírgula duas vezes, vai virar o 16. Vou mexer a vírgula uma terceira vez, vai virar 160. Então, vou botar o 160 aqui, ó. Então, 0,16 vezes 10 a 0 é a mesma coisa do que 160 vezes 10 a menos 3. Então, eu vou substituir aqui, ó. Onde tem o 0,16, vou botar 160 vezes 10 a menos 3 e repetir o que está embaixo, que é 64 vezes 10 a menos 3. Então, quanto é que vai dar essa corrente? 2,5. Cancela isso com esse. 160 dividido por 64. 2,5 amperes. E esse exemplo agora? Determine o tempo necessário, assim que eu quero descobrir, ó, o tempo, para que 4 vezes 10 a 16 elétrons atravessem a superfície imaginária. Ou seja, eu quero saber o tempo necessário para que 4 vezes 10 a 16 elétrons, ó, atravesse essa superfície imaginária. Caso eu tenha uma corrente aqui, ó, de 5 miliamperes passando por essa região. E aí? E aí que o primeiro passo é transformar elétrons em coulombs, né? Por que eu tenho que transformar elétrons em coulombs? Porque minha fórmula, quem é minha fórmula? O I é igual ao Q dividido pelo tempo. E esse Q aqui, ó, é medido em coulombs. Então, eu tenho que saber quem é esse Q aí, ó. Como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que lembrar que 1 coulomb, 1 C, equivale a quantos elétrons? 6,242 vezes 10 a 18 elétrons. Então, 4 vezes 10 a 16 vai ser o número x. Então, resolvendo aqui, ó, fazendo a regra de 3, x vezes esse carinha aqui, ó, é igual a 4 vezes esse carinha aqui. Vai ficar como? X vezes 6,242 vezes 10 a 18 é igual a 1 vezes 4 vezes 10 a 16, que é 1 vezes esse número aqui. Então, quem é o x, no final das contas? É esse número dividido por esse outro aqui. Eu vou passar para cá, ó, dividindo. Vai ficar quanto? Então, o x aqui, fazendo essas continhas aqui, ó, eu vou ter o x igual a 6,242
6,41 milicoulomb. Então minha carga aqui, ó, é 6,41 milicoulomb. Então quem é o tempo? É só isolar ele aqui na fórmula. O tempo é a carga dividido pela corrente. Quem é a carga? A gente acabou de encontrar fazendo a regra de 3. 6,41 vezes 10 a menos 3, que é o mili, né? Dividido pela corrente, ó, que é 5 mili também. 5 vezes 10 a menos 3. Portanto, vocês estão vendo aqui, ó, vai aparecer com frequência o número de notação científica aqui, né? Então, era essencial a gente ter trabalhado isso antes. Vai cortar isso com esse, vai sobrar então que o tempo é igual a 1,28, dividindo esse por esse, segundos, que é a unidade do sistema internacional. Então, a gente tem a definição do livro aí, ó. A tensão aplicada ou a diferença de potencial, que é a mesma coisa, a gente chama de DDP, diferença de potencial, em um sistema elétrico ou eletrônico, é a pressão para colocar esse sistema em movimento. E a corrente é a reação a essa pressão. Se a gente voltar aqui à figura e reparar com mais atenção, a gente vai ter dois sentidos aí da corrente, ó. Vai ter um I elétron e um I convencional, né? Então, vai ter dois sentidos de corrente aí diferentes. Mas como pode isso? Aqui nesse curso, a gente vai usar apenas o sentido convencional, que é o oposto do sentido eletrônico. Os elétrons estão saindo do polo negativo para o polo positivo. A gente vai usar o sentido convencional, que é do polo positivo para o negativo. Por que a gente vai fazer isso? Tem várias razões. Eu enumerei algumas aqui, ó. A primeira é o fato de que ele é usado em todas as instituições de ensino, aí, pelo menos a maioria, e na indústria também. Um outro fato é que a representação simbólica aí, ó, em todos os componentes eletrônicos, ou seja, tem um negocinho chamado datasheet, que vai me dizer todas as informações sobre qualquer componente eletrônico. Então, todas as informações aí, elas usam o sentido convencional. Um terceiro motivo, ó, é porque também a grande maioria dos softwares que a gente vai usar, vocês vão ver aí, provavelmente em laboratórios, né, softwares de manipulação aí de circuitos elétricos e eletrônicos. Né? Por exemplo, que eu uso bastante é o Proteus. Mas tem diversos outros aí no mercado. Então, já que a gente acabou de falar sobre corrente elétrica, é bom a gente ver algumas considerações de segurança, né? Já que a gente está estudando desde o básico, é importante a gente compreender que qualquer passagem de corrente elétrica através do corpo humano pode ser perigosa. Às vezes muito perigosa e causar danos aí sérios e levar até a morte, né, nos piores casos possíveis. Né? Tem experimentos aí que revelam que correntes a partir de poucos miliamperes começam a agir no nosso corpo. Milha, quem é um milha mesmo? 10 elevado a menos 3. O corpo humano, geralmente, ele consegue aguentar aí cerca de 10 miliamperes aí, em poucos intervalos de tempo, sem ter nenhum efeito grave. Né? Mas qualquer corrente acima de 10 miliamperes deve ser considerada perigosa. Para a gente, vai ser considerada perigosa qualquer corrente acima de 10 miliamperes. Corrente já acima de 50 miliamperes pode provocar choque grave, né? Queimaduras e correntes acima de 100 miliamperes, ou seja, 100 vezes 10 a menos 3. Isso aqui é a mesma coisa de 0,1 amperes. Então, corrente de 0,1 ampere já pode ser fatal. Dependendo da região que ela passa do nosso corpo, pode ser fatal. E, geralmente, a nossa pele ela tem uma certa resistência, que é alta, considerada alta, quando ela está seca.
Ou seja, ela é autossuficiente, essa resistência, para limitar a passagem dessa corrente elétrica pelo nosso corpo, fazendo ela ter níveis seguros, né? Algo que não leve a choques graves ou, no pior dos casos, fatais, né? Claro que eu estou falando isso para as tensões que a gente encontra normalmente aí nas residências, né, nas tomadas. Aqui no nosso caso do Ceará é 220 volts, né? Entretanto, tem um perigo aí, né? Quando a pele está úmida ou molhada, devido à transpiração, ou água do banho, ou qualquer outra coisa, ou até mesmo ferimento, essa resistência da nossa pele diminui drasticamente. E se a resistência diminui drasticamente, o que vai acontecer com a corrente elétrica? Vai aumentar um bocado. Se ela vai aumentar muito a intensidade da corrente, e a gente já sabe que corrente a partir de 10 mA já é perigosa, o choque vai ser muito maior. Então, essa regra aqui tem que ser considerada todo instante da nossa vida. Nunca brinque com água e com eletricidade. A regra é clara. Água e eletricidade não se misturam em nenhum momento. Então a gente terminou aqui mais um assunto da nossa disciplina. Próxima aula a gente vai ver aí fontes de tensão elétrica.